Vamos lá, vamos lá. Boa noite, pessoal da Biologia Molecular, Farmácia Noturno da Unifesp Diadema. Esta é a primeira aula do nosso semestre. Vamos começar, então, com a apresentação do professor aqui que vos fala, sou o professor Júlio, e vai ter esses momentos que eu vou compartilhar a tela, vou mostrar algum vídeo, e agora eu vou fazer uma apresentação minha. Tá? Que eu até postei lá, mas pode ser que não esteja todo mundo que tenha visto. Eu acho interessante, porque às vezes o professor tomba ali, né, na sala e você não sabe de onde ele veio. Então, eu gosto de dizer de onde eu vim. Se alguém tiver alguma dúvida ou perguntar alguma coisa, porque a gente tem uma trajetória, né, que você vai fazendo, muitas vezes aos trancos e barrancos, para usar um termo antigo, mas vamos lá, quer ver? Ó? Peraí. Olá. Entrou, Bianca? Sim, tá aparecendo aqui. Então vamos lá. 5 minutos. Olá, esse é o primeiro vídeo do meu home studio e eu vou contar um pouco da minha vida. Eu faço essa apresentação para os meus alunos no primeiro dia de aula. Eu conto para eles que eu estudei farmácia bioquímica na USP, em paralelo eu cursei biologia no noturno, não concluí, mas foi uma experiência importante para mim. Terminada a graduação, eu fiz meu doutorado em bioquímica no departamento de bioquímica, que fica aqui no Instituto de Química, ao lado da Faculdade de Farmácia. E nesse doutorado, eu estudei a expressão gênica de um fungo, unindo meu interesse na biologia molecular e na microbiologia. Fui para o pós-doutorado na Universidade de Paris, onde eu fiquei 4 anos estudando uma doença do feijoeiro causada por fungo. E aqui eu tenho uma foto das minhas amigas brasileiras que estudavam no mesmo instituto. Uma experiência muito enriquecedora. Voltando para o Brasil, eu passei 2 anos na Universidade Federal de Viçosa, onde eu produzia plantas transgênicas, expressando um gene de resistência do tomateiro, que conferia a essas plantas resistência contra o ataque de vírus. Parti, então, para a Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Jaboticabal, onde eu fui trabalhar uma pesquisa envolvendo interação planta-bactéria, com a Xanthomonas citri, causadora do cancro cítrico, estudando a genômica funcional dessa bactéria, utilizando, então, diversas abordagens complementares, onde eu tive a oportunidade de orientar muitos alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado. Também foi uma experiência fundamental na minha vida. Durante esse pós-doutorado em Jaboticabal, eu tive a oportunidade de passar 2 meses em Ghent, na Bélgica, fazendo, então, construções de DNA para serem utilizadas na geração de arroz transgênico, dentro de uma plataforma semi-automatizada e bastante robotizada, para análise dos fenótipos que esses genes da cana-de-açúcar poderiam causar no desenvolvimento das plantas de arroz, que é o cereal mais consumido no mundo. Fui contratado na Unifesp, em Diadema, e na Unifesp, onde tive a oportunidade de trabalhar num projeto que envolvia, então, aqui não dá certo. Faltou só finalizar, gente. Gravei já várias vezes. Corta. Mais fácil gravar a degustação de vinho. Mas vamos finalizar aqui, olha. Então, eu fiz o meu pós-doutorado em Jaboticabal, com aquela oportunidade lá na Bélgica. Eu passei no concurso público para a Embrapa, o Senergia em Brasília, e eu não aceitei, me chamaram, porque eu queria ser professor. Foi uma loucura que eu fiz na minha vida, porque eu precisava muito daquele emprego. Então eu esperei mais uns anos, fazendo minha pesquisa, ter a oportunidade de ser contratado na Universidade Federal de São Paulo, no campus de Diadema. E lá no Unifesp eu desenvolvo pesquisa com microbiologia aplicada, estudando também ecologia microbiana, porque nós estamos interessados na microbiota presente em compostagem, no lago e no trato intestinal de macacos bugio. Essa pesquisa que nós desenvolvemos lá em Diadema, em colaboração com os nossos
João. Acho que 2 quilô. Acho que eu consegui. Pronto, gente, essa é a minha apresentação. Vocês imaginem, né? No ano passado... que fala? O cereal mais consumido do mundo é o trigo, não é o arroz. A errata. Né? Então, isso, pessoal, para mostrar um pouco a minha trajetória, né? Uma trajetória aonde não vem o script, né? Você vai... enfim, as coisas vão acontecer. Você tem um norte, né? Eu queria ser professor, sabe? Eu não queria ir para a indústria, né? Assim, no sentido que o curso de farmácia ele orienta muito para ir para a indústria, né? E aí eu fui seguindo. Era difícil, porque logicamente que agora a gente está vivendo uma situação excepcional de declínio, né? Mas conseguir as bolsas sempre foi difícil, tá? Mas assim, você tendo essa persistência e tendo um objetivo, né? Tendo um sonho, você vai o caminho ele é um pouco tortuoso, mas você acaba indo na direção correta. Eu acho que tem alguma pergunta para mim aí, não tem, Bianca? Eu não acompanho Tem, muito o prof. chat. Você Tem um pode ler textinho para aqui. mim? Posso. O senhor poderia falar mais detalhadamente como foi sua experiência acadêmica? Como foi o processo de aplicar para doutorado e pós-doutorado? O que mais marcou durante os períodos que viveu na França e na Bélgica? E, por último, mais não menos importante, quais recomendações o senhor daria para um estudante de graduação que pretende seguir a carreira acadêmica? Tá, vamos falar rapidinho aqui. Foi interessante, eu estava até falando no começo, né, Bianca? Hoje eu assisti às 1 da tarde uma palestra do primeiro, como que chama, meu Deus? Primeiro encontro das empresas juniores do campus. Vocês talvez estejam acompanhando, né? Ainda tem amanhã, dá para se inscrever, tudo. E foi bem interessante, porque foi uma engenheira química que eu estou falando dela porque ela falando a trajetória dela, eu me vi muito nessa trajetória, né? Ela fez engenharia química, depois ela acabou indo para a França, ela estudou na Poli, fez um duplo diploma. E aí lá ela acabou ficando na França, depois ela fez um mestrado e ela foi direcionando. No meu caso, como eu fazia a farmácia integral e a biologia à noite, eu não fiz iniciação científica. Eu entrei no laboratório para fazer pesquisa, a primeira vez foi no TCC, no último semestre da faculdade. E quando eu acabei a faculdade, é que eu falei, não, eu quero fazer pesquisa. Aí eu entrei no Instituto de Química, que eu mostrei lá do lado da farmácia, para fazer o meu mestrado. E aí eu passei direto para o doutorado e fiz essa pós com bolsa. Era difícil, porque você tem que renovar a bolsa, né? Eu venho minha família é modesta, então eu tinha que me virar, sabe? Os desafios que a gente enfrenta na vida, né? Aí, quando estava acabando o doutorado, eu estava me preparando para ir para os Estados Unidos fazer o meu pós-doc, ou seja, estava estudando inglês para fazer o TOEFL, e depois de guardar muito dinheiro, assim, desculpa, durante muito tempo guardar pouco dinheiro, eu consegui fazer uma viagem para a Europa. E por acaso eu fui parar em Paris. E eu cheguei lá e eu já estava tão assim, absorvido no doutorado, que você fica tão preso ali, né? No bom sentido, você está acumulando coisa para você. Quando eu cheguei lá, eu vi aquela coisa, eu falei, nossa, mas eu quero vir para cá. Aí teve aquela visagem, aquele visão, porque eu não sabia nada de francês, não era um universo familiar para mim. Aí, durante os 2 últimos anos do doutorado, eu batalhei, consegui a bolsa. Aliás, consegui a bolsa, não. Tive a bolsa negada, tá? Aí teve uma história, falei com a minha orientadora, falou, tem alguém te boicotando lá. Não sabia por quê. A gente teve que mudar de comitê, eu tive que recorrer, então nada foi fácil. Consegui a bolsa, fui para a França, cheguei lá na França para fazer o negócio. Que legal, não tinha ninguém para me ajudar em nada, porque pós-doutorado é uma coisa que não é institucionalizada, não é como você vai para o doutorado, que você vai entrar num curso e tem uma estrutura, né? E aí uma história que eu não vou contar. Gente, aí eu tenho o curso inteiro para contar as histórias, né? Mas tinha um complô contra mim quando eu cheguei no laboratório. Vocês imaginam, eu não falava francês, para atacar o supervisor, né, o orientador lá. As pessoas do laboratório resolveram me atacar, porque
mais frágil, e aconteceu um monte de coisa, e eu quis ir embora e acabei ficando. Olha as coisas. Aí eu voltei, fui para Viçosa, fiquei 2 anos em Viçosa, também nada fácil, você chegar num local que você não conhece ninguém e morar num hotel, né? Mas aí você fala assim, poxa, é tão difícil, mas é o que eu quero. Você entende? Qualquer coisa que eu faça aqui para me desenvolver é uma bagagem pessoal que ninguém vai tirar, né? Então, isso vai enriquecendo você, esses desafios, né? Aí de lá eu fui para Jaboticabal, né? Começar de novo para um hotel, não conhecia ninguém, né? Fiquei morando numa edícula que eu tinha, gente, juro para vocês, eu tinha um colchão no chão e minhas roupas tudo em cima de saco plástico, porque eu juntava o dinheiro que sobrava de uma etapa e ia para outra. E aí fui contratado na Unifesp, né? Antes eu tinha passado nesse concurso público, do Senargem, que era o top assim, da biotecnologia vegetal, que eu estudava plantas, e eu falei, não, eu quero ser professor, né? E aí é o que eu falo, eu costumo falar para os alunos, eu falo, olha, as pessoas podem não gostar do jeito da gente, da aula da gente, cada um é cada um, mas eu vou gostar de todos vocês, porque a minha opção foi estar aqui dando aula para vocês, né? Então, vamos começar aqui, que eu estou de olho no tempo. Se tiver mais dúvida, coloca aí para a gente. Então, para conseguir essas bolsas, você tem que estar ali no sistema, tem que estar fazendo a pesquisa, tá certo? E sempre o seu network, com seus professores, seus colegas, as pessoas que estão fazendo pós também. Eventualmente, vocês podem acabar a faculdade, ir para o emprego e depois voltar para fazer uma pós. Acontece isso também. Tá? Ou então você trabalhar numa empresa e a própria empresa estimular você a ir para pós. Tá certo? Então, são vários os caminhos possíveis. Eu vou compartilhar aqui, deixa eu só ver aqui o que é, para eu não dar nenhuma gafe. Pronto, vou entrar aqui no meu arquivo. Nós estamos com 88 pessoas. Gente, o show aqui, não posso perder público, porque eu fico aqui, eu estou tão craque agora, que daqui a pouco eu estou vendendo, fala, gente, dá licença que eu vou vender cogumelo da lua ali do lado, já volto. Sabe aqueles programas? Tem que ser, não pode ser chato. Né? Se for chato, você tem que avisar. Falar, professor, dá uma animada aí. Eu tô meio ruim da gripe, mas já tô sarando. Tô ficando bonzão. Entrou, Bianca? Sim, tá aqui. Tá aí, né? Então, pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos na nossa UC Biologia Molecular. Assim que eu parar ali, eu vou falar uma coisa. Nós temos hoje uma convidada especial. Não é convidada, não. É a nossa colaboradora, a professora Miriam, que é docente, que é professora aqui da nossa UC. Depois, você desculpa, viu, Miriam? Devia ter passado a palavra para você, mas eu já passo. Então, pessoal, olha, primeiramente eu gostaria de dizer a vocês, né? Nós somos Unifesp, tá certo? Nós, docentes, os técnicos em assuntos estudantis, os terceirizados e, sobretudo, vocês, nossas alunas, nossos alunos, tá certo? O principal da Unifesp são vocês. A Unifesp, a universidade, ela existe por vocês e para vocês, tá? Então, a Unifesp é uma universidade que é muito bem ranqueada como uma das melhores instituições de ensino superior do Brasil, tá certo? Uma universidade pública, tá? Gratuita, mas, lógico, o custo é financiado com dinheiro público, dinheiro de impostos, tá certo? Ela é socialmente referenciada, tá? Então, um dos nossos objetivos fim é promover a diminuição das disparidades sociais, o desenvolvimento econômico e social do nosso país, tá certo? Prezando, então, pela qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, tá? Então, por isso que eu me sinto muito bem estar aqui com vocês, porque nós fazemos um time, tá certo? Para poder melhorar. Eu não é achar que você é melhor ou é pior, mas a universidade, ela aponta para o futuro, ela aponta para o desenvolvimento, ela leva o país para frente, tá certo? Então, o nível se eleva, isso depende de nós. Eu costumo dizer que a gente, de uma certa maneira, né, a sociedade de comunicação, ela leva a gente muitas vezes a ver a vida como um Netflix, né? Você está sentado vendo um monte de coisas acontecendo. Aqui, nós somos agentes do Netflix, tá certo? Nós fazemos esse futuro,
Tá? Então, a recomendação aqui, né, que as aulas não sejam filmadas, nem gravadas, nem fotografadas, e que vocês, por gentileza, assinem o termo de ciência e responsabilidade que está lá na semana 1, tá certo? É só preencher e declarar, porque, na verdade, o que acontece, pessoal? Tá aqui falando para vocês é uma grande exposição, tá certo? E não é todo mundo que gosta de se expor. Eu mesmo estou aqui, venci muitas barreiras, não sou uma pessoa que gosta de se expor, eu sei que vocês também, muitos de vocês não gostam, praticamente todo mundo, talvez, no sentido assim, de que hoje em dia, na sociedade de comunicação, é muito fácil você ser julgado e você, sendo exposto, você ser massacrado, muitas vezes injustamente, tá certo? Então, aqui nesse ambiente de aprendizado, né, de ensino, ensino e aprendizado virtual, remoto, de certa forma eu assumo isso como é no presencial, tá certo? Ou seja, nós estamos num ambiente de intimidade entre nós, onde nós estamos aqui conversando, tá certo? Nós temos a liberdade de nos expressar, tá? E a gente garante, então vamos procurar garantir que o que a gente está desenvolvendo aqui não seja deturpado. E nesse momento, quando eu falo para vocês que eu estou me expondo mais aqui como professor, lógico, estou aqui falando para vocês e vou falar muito e vou tentar animar essa aula para não ficar chata, porque eu também já assisti a aula remota, e por mais interessante que seja a aula, né, você está aqui, de repente você fala assim, eu acho que se eu fechar o olho, eu vou continuar acompanhando do mesmo jeito, mas eu vou dar uma inclinadinha aqui. Quando você vê, não que você esteja dormindo, mas você vai se adaptando àquilo. É diferente de você estar na sala de aula sentado ali. Tá? Então, se em algum momento, pessoal, eu falar qualquer coisa que não pegue bem para algum de vocês, ou que tem uma percepção que você fala, isso aqui me deixou em dúvida, tá? Por favor, fale comigo. Manda um e-mail, tá certo? Eu tenho total disponibilidade de me retratar se eu falar alguma coisa ou de esclarecer alguma coisa que eu eventualmente disse e teve uma interpretação errônea, tá certo? Então, aqui eu acho que é uma relação de parceria mesmo, de nós estarmos aqui. Bom, nós estamos no segundo semestre de 2021, eu sou o coordenador, temos os nossos colaboradores, que eu admiro muito, a professora Ileana, que também ministra aula de genética humana, alguns de vocês eventualmente fizeram já essa UC, o professor Marcelo Valim, que vocês tiveram genética com ele, e a novidade é que na biologia molecular o professor Marcelo é bonzinho, tá? Vocês vão conferir isso. A professora Miriam, que está aqui hoje na nossa sala, ela vai ter oportunidade, eu vou passar a palavra a ela para ela poder falar um pouquinho, mas é uma grande honra. E o professor Rodrigo Tamura, que ele é convidado nosso. O professor Rodrigo já atuou, ele vem atuando nos últimos anos na biologia molecular, e eu vou falar um pouquinho mais dele. Então, pessoas do mais alto gabarito, sabe, que eu admiro muito, pesquisadores em pesquisas fantásticas, então aproveitem também para poder conversar com os professores, tá? Nós temos aqui as 3 turmas, um grande desafio, né, porque as 3 turmas esse ano perfazem 324 alunos, então é um desafio, mas para mim é estimulante, sabe? Tá aqui falando para vocês, bastante gente, né? E eu quero essa comunicação, tá? E não é porque eu estou falando, porque se eu ficar, às vezes você falando, e agora, gente? Não, e ficar aquele silêncio, quebra o ritmo. Então eu vou falando, mas qualquer dúvida, põe aí no chat, que a Bianca já me fala, ou quem quiser abrir o microfone e falar, sem problema nenhum. O nosso ambiente virtual de aprendizagem é o Classroom, tá? Tem um para cada turma, e também o grupo de WhatsApp. E temos um time excelente de monitores. Temos a Sofia, que é a monitora bolsista. Hoje nós temos a Bianca, que está aqui com a gente, que está aí acompanhando o chat e também acompanhando aqui a aula. Vocês podem ver que tem bastante gente da farmácia, tem também monitores que são da licenciatura em ciências, tá certo? Então, assim, sempre no sentido, pessoal, de esclarecer dúvidas, tá certo? De conversar, dialogar, esse momento da pandemia, que não acabou
não é fácil, não tem sido fácil, tá certo? Então, a gente vai falar um pouco mais, mas estamos sempre com os canais de comunicação abertos para vocês. Bom, aqui Professor, o cronograma... Oi, pode falar. rapidinho que tem uma dúvida aqui no chat. Estão perguntando se cada coordenador, na verdade eu acho que é cada docente, né, que você apresentou, vão dar aula para eles. Isso, exatamente. Cada um vai dar aula para vocês. É que, no caso, eu dou a maior parte das aulas. Então, se eu só voltar aqui, aproveitar a pergunta, a professora Ileana, ela vai dar aula de câncer. O professor Marcelo Valim, ele vai dar aula de PCR, que é a técnica mais, digamos, famosa aqui do curso, tá? A professora Miriam e o professor Rodrigo vão estar mais envolvidos na aula de terapia gênica, tá certo? E as outras aulas comigo. Então, vamos lá, olha, hoje é a apresentação da UC, tá certo? Aí vai ter, na semana que vem, tem a aula, inicia as técnicas de biologia molecular, depois tem a SCUD, e vamos em frente, tá certo? Tá aqui, depois eu vou colocar isso na semana 1, o cronograma de aulas. Eu gostaria de salientar aqui na portaria da Prograde, a portaria de ADE, né? Atividades domiciliares especiais, que regulamenta o ensino remoto. Né? Então, aqui no artigo 15, olha lá, a participação dos estudantes exclusivamente em ADE, que é o nosso caso, será verificada de acordo com o acompanhamento e realização das atividades propostas, será documentada pelo docente, tá certo? Então, esse acompanhamento, pessoal, tem a ver com o que eu vou falar depois, que é a avaliação continuada, não é a avaliação, aquele que a gente fazia, né, no presencial, pelo menos eu sempre fiz, aula, prova, prova, que é a avaliação somativa, né? Você soma a nota das provas, divide e tal. Aqui não, é ao longo do semestre. Então vai ser avaliado, eu vou estar avaliando, né, a preparação de seminários, tá certo? A participação dos grupos nas discussões que a gente vai ter nos encontros síncronos. Aqui no inciso 1 do artigo 15, né, a presença nas atividades síncronas não deve ser uma exigência para avaliar a participação do estudante. Aliás, não deve, e no caso da Biomol, não é, tá certo? Justamente por isso, os encontros síncronos, como esse que a gente está tendo aqui, são gravados, tá certo? Por quê? Porque quem eventualmente não esteve aqui vai ter a oportunidade de assistir o vídeo, tá? A gravação depois. Por exemplo, eu vi uma pesquisa da Prograde, que a Prograde fez, no começo do ano, acho que foi dos primeiros 2 semestres em remoto, aonde, com todos os estudantes da Unifed, de todos os campi, tá certo? 20% dos alunos participavam das atividades síncronas, de estar ali como vocês estão aqui agora. Porém, 80% dos alunos, e aí você contabiliza os 20% que estavam aqui online, mais 60%, tinham conhecimento do que aconteceu, porque os 60% assistiam à gravação, tá certo? Então, assim, eu sei que eventualmente não está aqui, não significa que o aluno está desinteressado, não significa que ele não verá o que a gente está produzindo aqui agora, tá? Por isso que eu falo, tem que ser uma coisa animada, que te estimule a ver depois todo esse encaminhamento que a gente está dando. Porém, olha aqui, ó, recomenda-se fortemente a participação dos estudantes nas atividades síncronas, tá certo? Por quê, gente? Para a gente poder se animar. Eu me animo por vocês, né? Se eu começar a falar aqui muito chato, falar que é biomol, que nananã, quem que aguenta? Tá certo? Então, assim, é um sinergismo que tem que acontecer aqui para a gente poder fazer o show funcionar, né? Então, essa avaliação sinônimo, tá? Continuada, processual, ao longo do processo, ou formativa, ela, como eu falei para vocês, é diferente daquela somativa, somar as notas. Ela acontece ao longo do semestre, tá certo? Então, depois eu ponho isso lá para vocês verem, né? O seminário, vou fazer coach, tal, a gente vai falar mais disso, mas eu quero entrar aqui nos critérios, o que vai ser levado em consideração. Então, aqui, olha, em preparação e resultado final do vídeo seminário que vocês vão produzir em grupo, 40% da avaliação. Nós vamos falar desse seminário logo em seguida. A nota obtida com a resolução dos questionários de questões referentes a cada semana.
também 40% da avaliação total. E aqui não é simplesmente questionar, ir lá, marcar X, tararã, tá certo? Por exemplo, tem uma atividade para vocês que eu coloquei, que é assistir uma entrevista que eu fiz sobre ensino à distância, tá certo? Você vai ver, vai marcar e vai ganhar o ponto, tá? Então nós vamos falar mais disso, para vocês também não ficarem apegados nessa coisa do, vale a nota, não vale a nota, o processo é contínuo, tá certo? O importante aqui é vocês perceberem se vocês estão adquirindo as habilidades que a gente está propondo para vocês aqui em termos da biologia molecular, tá certo? E, sobretudo, gente, importantíssimo, eu vou falar mais vezes, as dúvidas que vocês venham a ter, porque as dúvidas é que permite a gente reelaborar os conceitos, tá certo? E trazer essas questões, construir um conhecimento que vai trazer essas habilidades para vocês. E a autoavaliação, tá certo? Que corresponde a 20% da avaliação total, que vocês farão no final do semestre. Para cada ponto que a gente viu, eu adquiri essas habilidades de maneira adquirir parcialmente ou não adquirir, tá certo? Então vocês vão ter opção não, vocês vão ter oportunidade de perceber isso antes, tá? De repente você fala assim, olha, no final do semestre, peraí, o que eu não entendi direito, tá certo? E aí tem a monitoria, tem a gente, tem vocês, porque vocês vão trocar muitas ideias aí para fazer entre o grupo, né? Para fazer não só o seminário, mas também para o Senado Molecular, que é uma dinâmica que eu vou falar para vocês, tá? Então, isso é muito importante. E aí, olha lá, caso não seja atingido 60%, o aluno passará por uma avaliação oral, na presença de um ou mais professores, pelo menos um monitor, para que seja ferida sua capacidade de ser aprovado ou não. Tá? E aqui não é que a pessoa vai, nossa, fim do mundo, vou para uma avaliação. Não, é uma conversa, tá certo? E para chegar lá, ou nesse momento, é sempre aquela questão de, e aí, qual é a dúvida, tá certo? Vamos esclarecer isso. A Biomol sempre trabalhou com um princípio, que é o princípio do mínimo de reprovação, tá certo? O mínimo de reprovação por quê, gente? Porque a gente facilita? Não, nós não facilitamos. O que a gente tem são canais de escuta e de diálogo, para que vocês possam entrar em contato para poder justamente adquirir, construir esse conhecimento, tá? Então, essa é uma tônica que a gente tem. Tá? Então, sugestão nossa, agora tudo bem, a gente está aí vendo talvez uma luz no fim do túnel da pandemia, mas ainda não está fácil, né? Ficar nesse isolamento ainda que a gente pode ter, tá? Então, mas não se isole, tá certo? Comunique-se conosco, entre vocês, tá? Então, sempre nós estamos prontos para acolher as dúvidas, os questionamentos, as sugestões que vocês possam ter, dificuldades, tá certo? Então, decididamente, juntos nós somos mais fortes, tá? Não se isole. As aulas assíncronas, gravadas, nós estamos aproveitando as que foram gravadas no ano passado, tá certo? Então, quando você vai olhar lá e falar, olha, Biologia Molecular 2020 é 2021, tá certo? Às vezes tem um pouquinho mais de 30 minutos, mas vocês não se abalem, tá certo? E as aulas acompanhadas de um questionário referente ao conteúdo da aula. E aqui não é um questionário de 20 questões. Não, essas questões, como vocês vão ver, elas vão, na verdade, estimular a construção de conhecimento e a troca de informações no Senado Molecular. Tá? É mais para a gente nortear o nosso diálogo, sabe? Mais do que ficar lá respondendo e estressando vocês, porque eu sei que vocês fazem várias outras UCs, tá certo? Que coordenar tudo isso não é fácil, e vocês, em particular, da farmácia do noturno, muitos de vocês trabalham, tá certo? Então, nós temos essa sensibilidade. As aulas síncronas gravadas acontecem sempre nas primeiras 2 horas, então eu tenho que ficar controlando aqui, para não perder o tempo. E isso significa o quê, pessoal? Nós estamos aqui falando, tá certo? Independente do que vai acontecer no horário síncrono, chegou 21 horas, eu paro de gravar a aula e acabou a aula síncrona, tá certo? Se sobrar alguma coisa, fica para a próxima aula. Mas não significa que eu vou desligar, vou fechar a sala e tchau para vocês, tá? Cada um vai para o seu canto. Não.
Primeiro, que às vezes tem os alunos que gostam de ficar na sala de aula para conversar, trocar uma ideia, trocar uma dúvida. E no final da aula síncrona, eu falo para o monitor, monitor ou monitora, libera o link dessa sala para o grupo de WhatsApp da turma da farmácia do integral e da turma da biologia. Tá certo? Então, nessas 2 horas assíncronas, você pode sair da sala e, por exemplo, agora eu vou assistir o vídeo do assíncrono da próxima semana. Ou então vou assistir, fazer uma atividade de outra UC, ou então vou descansar, vocês vão fazer o que vocês quiserem. O professor vai estar aqui. Nas minhas aulas, eu estarei aqui nesse período das 21 até as 23, tá certo? Como que eu faço? Eu fico aqui, enquanto tiver gente na sala, a gente vai conversando, tá certo? A hora que não tem ninguém na sala, eu desligo a câmera, desligo o microfone, e depois tem uma foto que vocês vão ver meu ambiente de trabalho aqui, e fico por aqui trabalhando, fazendo minhas coisas, estou no meu plantão. Qualquer pessoa que entra ali fala, professor Júlio, entrei aqui na sala, pum, eu venho aqui, ligo e a gente já vai conversar. Tá certo? Então, esse período assíncrono, ele não é gravado, ele não é computado dentro dessas 2 horas, que é o máximo de atividade síncrona previsto pela Prograde, tá certo? E nós vamos ver também que esse período, ele serve, né, até para misturar um pouco as turmas, porque o ano passado, por exemplo, tinha um grupo da biologia que as meninas tiveram que trabalhar por causa da pandemia. E aí elas não conseguiam entrar no período da manhã, então elas iam no período da noite, aí conversava. E os coaches de seminário também, quando tiver dúvida, tá certo? A gente pode agendar no horário assíncrono, tá? Então, sempre pensando que a gente tem que aproveitar ao máximo essas 4 horas da UC, porque vocês têm um monte de outras coisas, de outras UCs, né? Então, se eu assistir só 2 horas de síncrono e fechar e esquecer da Biomol, e as outras 2 horas? Você vai ter que encontrar um outro momento da semana para fazer isso e pode atrapalhar a organização do estudo. Aqui que é o meu ambiente, né? Estou falando com você. Gente, travou para vocês? Sim, travou. Tá, então eu espero um Sim, pouquinho. travou. Só nos escuta? Gravar aulas para vocês. Tá Professor, certo? Tem um questionário. Oi? deu uma Perdemos uns travada. 15 segundos. Acho que o senhor pode voltar para o outro slide para explicar de novo. Vamos lá. Esse. Isso. Não, o da foto mesmo. Ah, o da foto? É. Ah, tá. Ah, aqui é o meu ateliê de aulas. Tá certo? Eu fiz bastante coisa de aulas aqui, gerei quando a gente fizer o ateliê de clonagem. Então, esse aqui é o ambiente onde as aulas aqui acontecem. Tá certo? Enquanto eu tô. Ó, tá vendo aqui, ó? O professor tá aqui, ó. Falou, tomou um gole de água e falou, ai, deixa eu dar um relax ali. Aí pronto. Eu continuo, a sala tá aberta. Qualquer pessoa que entrar ali e falar, professor, eu vou ouvir, vou levantar daqui e vou lá conversar com vocês. Tudo bem? Então, pessoal, essa empatia é também procurar entender o momento de vocês, tá certo? Então, eventualmente, Travou de novo? Travou. Sim. Esperar ele voltar. E caiu.
Vamos esperar uns minutinhos, gente. Deve ter caído a internet dele. Ó, nem me estressei, gente. Acho que eu tô tão... Se fosse ano passado, eu já estava derretido aqui. Então vamos Normal, voltar lá. prof. Não, agora tá normal. Ossos do ofício. Parou ali na parte de empatia, Júlia. Você estava falando de empatia. Empatia. Travou na parte da empatia. Quando for assim, que tiver uma coisa, um crash total, aí eu entro pelo celular. Vamos lá na empatia. Né? Empatia, entender esse momento de vocês, né? E o nosso também, gente. Olha, o ano passado, na última semana, minha mãe ficou doente, eu não consegui dar aula, os alunos me deram um suporte fantástico, tá certo? Então, nós nos entendemos nesse momento, a gente não está num universo paralelo, onde tudo é lindo e cor-de-rosa, tá certo? Todo mundo está aí, e a tal história, juntos somos mais fortes. A confiança nos alunos, confio em vocês, na vontade que vocês têm de estar aqui, tá certo? De absorver essas habilidades, esse conhecimento em biologia molecular. A biologia molecular, ela tem um componente de abstração grande, para alguns ela vai ser mais imediata, para outros vai ser mais difícil, tem gente que não vai gostar muito, tem gente que não vai gostar nada, tem gente que vai ser indiferente. Mas uma coisa é certa, é uma disciplina que fala com a nossa vida. Se a gente pegar só o caso da Covid, quanta biomol não tem aí por trás de toda essa questão, né? E antigamente, vamos pôr lá 25 anos atrás, sei lá, 30 anos, talvez, você falava de DNA, as pessoas não sabiam o que era DNA, mas sabiam o que era DNA, tá certo? Por quê? Não sabia porque não sabia na essência, né? Assim, o que é aquilo em termos do conhecimento, o que aquilo significa. Mas sabia que era algo importante. Por quê? Porque tinha um programa, acho que ainda tem um programa popular, que via lá, vai fazer o teste de DNA, é o pai, não é o pai, não, é uma coisa, um apelo popular muito grande. Então, as pessoas sabiam que existia uma coisa chamada teste de DNA, tá certo? E sem entender os princípios daquilo, sabia que era algo com 99,99% confiável. Tá certo? Por que isso, gente? Porque era algo indubitável. Não tinha como chegar e falar, sabe, lançar uma fake news. Olha, gente, teste de DNA, na verdade, não funciona. Tá certo? Ele funciona, tem os casos aí de novela, né? Trocou a amostra, mas o teste é confiável. Então, essa confiança na ciência a gente vai trabalhar para desenvolver sempre. Né? E hoje em dia todo mundo tem ouvido falar de PCR, de RNA mensageiro, tá certo? Que é um conceito que eu achava que nunca ia popularizar, digamos. E hoje em dia, sim. Então, isso abre espaço para a gente fazer também divulgação científica, para a gente poder conversar, inclusive, com nossos familiares. Às vezes a gente, né, eu não vou falar porque eu estou aprendendo uma coisa, não vai ter diálogo. Tem diálogo, a gente tem que desenvolver essa capacidade, né? Buscar o dinamismo e animação nas aulas, é isso aqui que a gente está fazendo. A hora que começa a coçar o nariz é horrível, porque está filmando, né? Mas tudo bem. É o nariz aqui do resfriado. Os canais de comunicação abertos sempre, pessoal. Então, como engajar aqui nos momentos síncronos, né? Vocês têm lá a aula síncrona, assíncrona gravada, tá certo? Eu estou alimentando, eu vou alimentar amanhã, porque eu fiquei uma semana de cama, gente, gripado. Não é Covid, mas fiquei muito mal, não consegui alimentar. Mas amanhã eu vou alimentar. Mas os vídeos já estão lá, da aula assíncrona da semana que vem, e mais, vou colocar o PDF da aula e o formulário de questões, que eu vou colocar amanhã também. E na outra semana, que vai ser depois da SCUD, a gente vai fazer o Senado Molecular. O que é o Senado Molecular, pessoal? O Senado Molecular é essa instância democrática e representativa. Tá? Porque aqui, nós estamos interagindo agora tá errado aqui, não é Classroom, na verdade, é o Meet, no Google Meet, a sala do Meet, tá certo? E vocês vão dividir-se em grupos, e a Bianca vai falar disso depois, e vocês estarão organizados dentro dos grupos, comunicando-se por grupo de WhatsApp. Então, cada grupo vai ter o seu WhatsApp. Tá certo? Então, o compromisso, né, que a gente vai estabelecer aqui é que pelo menos um representante, né, aí vamos dizer, escolhido democraticamente dentro do grupo,
tem que participar do Senado Molecular, tá certo? De cada aula síncrona. Por quê? Porque isso é que vai fazer com que essa gravação síncrona seja animada, seja interessante e vai estimular quem não esteve presente aqui agora a assistir ao vídeo. Tá? Então, nós temos aqui nessa turma 166 alunos. A gente fez uma conta básica, vai dar mais ou menos uns 20 grupos. Você entende? Se aparecer um representante de cada grupo, a gente já vai ter uma super dinâmica para poder gravar uma aula legal. E todo mundo que eventualmente não veio vai poder assistir. De outra forma também, olha, eu estou aqui, ó, o senador ou a senadora que está presente aqui no síncrono. Ah, olha, os outros representantes todos não estão presentes aqui no síncrono, mas vocês estão conectados pelo WhatsApp, tá certo? De repente a pessoa chegou, olha, eu estou no trânsito, ou então, olha, eu cheguei cansado, estou deitado, mas eu estou com o WhatsApp ligado. A hora que tem uma questão interessante, quem é o senador, quem é a senadora, sabe, já põe lá, pessoal, ó, tem uma dúvida aqui, o que é isso aí? Pá, e aí vai lá, quem está online aqui já vai puxar a discussão, tá? Então, isso sempre no sentido de animar o show, né? Agora eu vou colocar um vídeo para vocês. Cadê? Ai, será que ele não está aqui, meu Deus? Espera aí. Agora que são elas. Eu já coloco esse vídeo, que é o vídeo do Senado Molecular. Depois eu coloco ele aqui. Tá? Então, vou falar do seminário primeiro. O que é o seminário? Os seminários, primeiro, gente, vocês divididos em grupo, o grupo do Senado Molecular é o mesmo grupo do seminário. E aqui, o que foi feito? Vocês vão se dividir, aqui está errado, tá? Isso aqui é do ano passado, esse slide, 4 a 6 pessoas, não, é de 6 a 8, porque nós temos muito mais estudantes esse ano, né? Um vídeo de aproximadamente 15 minutos, tá certo? Então, o que aconteceu, pessoal? Eu pedi para todos os docentes do nosso campus de Diadema, mais 280, eu acho, falei, gente, no ano passado, mandei um e-mail, quem tem algum paper, publicou algum artigo que utilizou biologia molecular na pesquisa e quiser contribuir com a gente, mande o PDF desse artigo para a gente trabalhar com os alunos. E eu recebi de muitos colegas esses PDFs, tá certo? E aí o que eu fiz com esses artigos? Eu fiz essa desconstrução de cada um desses artigos que eu vou mostrar para vocês. Então, eu recebi os artigos aqui construídos, eu fiz a desconstrução, tá certo? E vocês vão fazer a reconstrução do artigo, eventualmente desconstruir, reconstruir, para gerar este seminário, tá? E que a gente vai falar. Então, por exemplo, de todos os professores que enviaram, eu não lembro agora o número total, mas, não, 27 professores, isso, 33 artigos eu recebi, porque teve professor que mandou mais de um, estão aqui, e eu, na desconstrução, eu elenquei 79 metodologias utilizadas no laboratório que foram utilizadas nesses artigos. Então, aqui tem os autores, né, os professores que representam os artigos, aqui as metodologias, né, as técnicas utilizadas, algumas de biomol, outras não. Então, eventualmente, vocês vão poder olhar aqui, olha, o meu grupo aqui está trabalhando com análise filogenética. Ah, mas tem outros grupos aqui que também estão analisando artigos que utilizaram essa metodologia, mas para um outro tipo de abordagem, para responder outros tipos de pergunta científica, tá certo? Então, sempre no sentido de ampliar o nosso conhecimento, ampliar esse arsenal de metodologias para poder abordar as questões da ciência. Então, 22 assuntos gerais, vocês podem ver aqui, tem assuntos os mais variados, tá certo? Depois que os grupos se formarem, nós vamos dividir esses artigos, 30 pesquisas, tá? Isso fui eu que fiz nessa desconstrução. Abri artigo por artigo, tá certo? Isso deu um trabalhão, mas no sentido de oferecer para vocês já uma ferramenta para vocês trabalharem com ela pronta, que é essa desconstrução. Então, várias coisas interessantes, e aí as metodologias, tá? Várias metodologias. Você vai falar de
PCR, olha, tem o RT-PCR, mas tem o qPCR, tem o QRT-PCR, tá? Tem o PCR convencional, PCR double joint, então já abre um leque de tipos de PCR, tá? Se a gente falar de RT-PCR, a gente já vai lembrar, por exemplo, do teste do COVID, né? Bom, aí como que a gente vai trabalhar esse seminário? Primeiro, cada grupo vai fazer um coach comigo, tá? Então, supere seus limites, amplie suas habilidades e eleve seu potencial, tá? A gente vai agendar no período assíncrono, tá? O grupo vem, a gente conversa, porque o objetivo aqui, pessoal, não é pegar o artigo e explicar ele inteirinho de cabo a rabo. Isso é uma coisa que a gente faz na pós-graduação. O objetivo dessa atividade, que é importantíssima, vocês viram lá, 40% da avaliação, é trazer em destaque as técnicas de biologia molecular na resposta, enfim, para poder investigar as perguntas que o trabalho propõe de ser respondida, tá certo? Então, ali você vai pegar quais as técnicas que o paper utilizou. Isso eu já fiz, tá lá. Tem técnicas que são de biomol, outras não são. Quais são as de biomol, tá certo? Foi utilizado para quê esses experimentos, tá? E vocês vão abordar com foco as técnicas de biomol e uma ou outra técnica que seja fundamental para explicar esse artigo, tá? Então, aqui, sim, eu vou colocar um vídeo que depois eu vou postar lá, que é falando da preparação do seminário. Entrou, Olá, pessoal, Bianca? boa tarde. Desculpa. Tá aqui sim, professor. Ah, então beleza. Ó, vamos lá. O que é o seminário? Olá, pessoal, boa tarde. Esse vídeo é para a gente tratar dos seminários, tá? Eu não vou aparecer nele porque a luz lá atrás está atrapalhando, mas eu vou resolver isso na sexta. E, na verdade, olha lá, o artigo escolhido, né, ele envolve um assunto, eu coloquei como exemplo, por exemplo, câncer, uma pesquisa específica, coloquei como exemplo terapia gênica e metodologias, tá, que podem se referir a metodologias de biologia molecular ou metodologias complementares, tá, como a estatística ou eventualmente microscopia. Tá? Então, isso aqui, pessoal, seria o cerne do artigo. Tá? E vocês podem, isso é tudo sugestão, né, listar como, fazendo então a reconstrução, né, do artigo, a partir da desconstrução que eu fiz para vocês, quais técnicas de biomol foram utilizadas no artigo, tá certo? Com destaque, aí vocês podem colocar, tudo vocês que decidem, tá? Para os kits, para os equipamentos utilizados. Tá? Qual o contexto dessas técnicas de biomol na pesquisa específica do artigo? Tá? Foi utilizado para isso. E a partir daí, a seleção das figuras do artigo para o seminário, tá certo? Focado, então, nas técnicas de biomol e nos resultados, lá nas figuras relacionadas a biomol, mas, eventualmente, outras técnicas não de biomol que sejam que vocês considerem aí importantes para poder entender todo esse artigo. Tá? Então, aqui tem o assunto da pesquisa metodologia, mas o seminário não se resume somente a essas questões. Envolve também, como sugestão, né, uma contextualização ampliada do artigo. Então, uma visão que vocês, como grupo, vão trabalhar entre vocês e, se quiserem, comigo também no coach. Então, por exemplo, nesse assunto referente ao câncer, que eu estou usando de exemplo aqui, vamos supor, tá, qual o panorama do câncer no Brasil? Tá? Pode ser o panorama geral ou relacionado a um tipo específico de câncer. Tá? Os diagnósticos moleculares, tá? Eles podem ser preventivos, diagnósticos, prognósticos, durante o tratamento e no acompanhamento, tá certo? Quais são esses diagnósticos? Esses diagnósticos e tratamentos e acompanhamentos, eles podem ser efetuados pela rede pública ou pela rede privada de saúde. O que isso implica, tá certo? Em termos de tratamento, eventualmente os quimioterápicos e os biofármacos, tá? Que são as moléculas que podem ter ação anticâncer, também as questões éticas. Então, olha ali, vocês têm um centro ali, né, do artigo, que seria o artigo, e essa contextualização ampliada. Então, vamos supor que tem um artigo que foi escolhido por 2 ou 3 grupos, tá certo? Poderia ser interessante esses grupos fazerem contato e
entrarem aí num combinado, enfim, em algo que seja interessante para vocês, no sentido de que cada grupo possa abordar algumas dessas questões, tá certo? Eventualmente a mesma ou questões diferentes, para que os seminários acabem sendo complementares, tá certo? Então, é uma atividade em grupo, realizada no Coach, né? Então, nós temos os horários lá assíncronos, tá? E eu gostaria de, na verdade, conversar com cada um dos grupos para que isso pudesse ser definido e, eventualmente, aqueles grupos que estão compartilhando um artigo pudessem também entrar em acordo, enfim, em diálogo, para ver como explorar melhor esse assunto em função do panorama contextualizado. Tá, pessoal? Então, essa é a mensagem aqui do momento. Muito obrigado. Bom, isso a gente fala aqui do seminário, né? Inclusive, ali em relação a tratamento, eu não falei a terapia gênica, eu vou parar aqui um pouco a apresentação. Pessoal, eu queria professor, mostrar... a Milena tinha levantado a mão, não sei se ela ainda quer perguntar alguma coisa, se foi um acidente. Pode perguntar. Pessoal, o que eu ia sugerir agora Miriam, se você... Até falei ali do câncer, se você poderia se apresentar, enquanto isso eu vou pescar o vídeo do Senado Molecular, para eles terem uma ideia como que acontece. Então, você desculpa, viu, Miriam, eu devia ter falado lá no começo, mas se você puder falar com o pessoal aí, de você, o que você faz, o que você fez, sua formação. Tudo bem. Boa noite, turma. Então, meu nome é Miriam. Na realidade, eu acabei de passar no concurso para a Unifesp. Eu assinei o contrato faz 2 semanas e não tinha dado aula para ninguém ainda. Um pouquinho da minha trajetória, então. Eu sou bióloga formada na USP. Comecei fazendo iniciação científica lá, na área de virologia. Depois eu passei para o mestrado em bioquímica, trabalhando com produção de vacina contra HPV, usando várias técnicas de biologia molecular para isso. Aí eu fiz um intercâmbio na África do Sul, trabalhando na parte de oncologia, com câncer de próstata. Quando eu voltei para o Brasil, fui fazer o doutorado. Aí, dessa vez, eu fui mais para uma área mais de biologia molecular mesmo, de estudar como o vírus do HPV fazia alterações moleculares na célula e fazendo com que, então, essas células se tornassem um câncer. Então, estudando bastante dessa parte de carcinogênese viral. Terminei o doutorado também foi na bioquímica, na USP. Segui para o pós-doc, ainda nessa mesma linha, também com um pouco de enfoque na parte de imunologia. Então, é uma parte de biologia molecular, de vias de sinalização, de como essas vias de sinalização são alteradas molecularmente pelo vírus, e isso contribui para a carcinogênese, né, no câncer cervical. Terminei o pós-doc, entrou a pandemia, a gente tem esse problema da pandemia que deixou todo mundo no hiato durante um tempo. Aí, passei no concurso agora na Unifesp e estou aqui com vocês. Então, sou um pouco mais direta do que o Júlio, não sei se eu consigo falar tão bem quanto ele. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida sobre a minha trajetória, também estou aqui para responder. Tem pergunta. Bianca. Professora, a Mayara está perguntando se você estudou sobre a vacina do HPV porque apenas adolescentes podem tomar? Sim, então na realidade não é que só adolescentes podem tomar, qualquer pessoa pode tomar, e eu aconselho a todas as pessoas a tomarem, independente da idade. O que acontece é que a gente, em termos de política pública, a vacina do HPV é muito cara, o governo não tem condição de financiar para todo mundo. Então o que ele faz? Ele faz uma escolha, vamos vacinar o grupo que consegue o maior benefício com a vacina. E esse é o grupo que não iniciou atividade sexual. Por isso que são as meninas jovens. Tá?
Por quê? Porque depois que você inicia a atividade sexual, você tem maior chance de ter entrado em contato com o vírus e aí reduz o benefício da vacina. Não quer dizer que não tem benefício, e que o benefício é menor, tá? Então, é simplesmente uma escolha política. Não tem nada a ver com a parte científica de o quão benéfico essa vacina é para você, tá? Então, o meu conselho é vacine-se todos. Nossa, olha, eu não sabia disso. Que informação preciosa, viu? Bem legal. Gente, eu achei o vídeo aqui. Agora eu vou pôr o vídeo do Senado Molecular para a gente ter uma ideia de como que acontece. Que a gente já vai começar semana que vem. Ah, para aí. Para a novela. Para a novela. Outra coisa do seminário que é importante é o seguinte, pessoal, vocês vão fazer coach comigo. Porém, não à toa, né? Lógico que a gente quer valorizar a produção científica dos nossos colegas, né? Imagina, a gente faz pesquisa com tanta dificuldade, pesquisa boa. Vocês também poderão, se bem desejarem os grupos, agendar com os professores que publicaram os artigos, tá certo? Como teve alguns grupos o ano passado, tá certo? Marca uma reunião ou manda um e-mail e conversa. Olha, essa parte do artigo, o que te motivou, tá certo? De repente pode ser uma daquelas questões mais abrangentes que vocês podem conversar diretamente com o professor. Isso eu acho interessante. Bianca, tem alguma colocação? Não, tem mais uma pergunta aqui para a professora. A Ana está perguntando se os meninos também devem tomar a vacina. Sim, por 2 motivos. O primeiro é que o HPV ele não causa só o câncer de colo de útero. Ele causa câncer anal, peniano, de cabeça e pescoço. Então, ele tem uma variedade de cânceres que ele pode causar tanto em homens quanto em mulheres. E o segundo motivo é que se você vacina tanto homens quanto mulheres, você diminui a circulação do vírus. Então, você beneficia, inclusive, quem não tomou a vacina. Justamente porque você começa a ter aquela imunidade de rebanho que a gente tanto ouve falar do Covid. Isso pode acontecer com a vacina do HPV também, se a gente conseguir vacinar todo mundo. Informação ótima essa, ótima. Vou compartilhar aqui. O vídeo também é rápido, esse, para a gente poder ver o Senado Molecular em ação. Aqui. Ah, já está aqui pronto. Entrou, né, Bianca? Esse trabalho Sim, é certinho. apresentado ao Congresso dos Docentes, Ensino Híbrido e Novas Perspectivas da Educação. Tem como título Engajamento no Ensino Remoto para a Construção de Conhecimento durante uma Viagem Interplanetária. A disciplina de Biologia Molecular foi oferecida para alunos de graduação em Biologia e Farmácia da Unifesp Campus Diadema, totalizando 115 alunos. Eu sou o professor Júlio, coordenador da disciplina, sou farmacêutico e tenho aprendido a ser professor no chão da sala de aula. Algumas premissas que nós adotamos é o estabelecimento de empatia com os alunos e o difícil momento da pandemia, atentando para fragilidades psicológicas e dificuldades tecnológicas dos alunos em termos de sinal de internet e equipamentos de celular e de computador para acompanhamento das aulas remotas. Buscamos um dinamismo nas aulas síncronas, que sempre foram gravadas, e a avaliação da disciplina continuada ao longo do semestre. Para poder, então, dinamizar as relações e a construção de conhecimento no ensino remoto, nós estabelecemos o Senado Molecular. No Senado Molecular, os alunos, então, dividiram-se em grupos, as reuniões do Senado Molecular acontecendo, então, dentro do ambiente virtual de aprendizagem do Google Meet, e cada grupo de alunos relacionando-se entre si através de grupos de WhatsApp. Dessa forma, podemos, então, estabelecer discussões sobre os temas vistos ao longo do semestre. No Senado Molecular, adotamos que a dúvida de uma pessoa dentro do grupo é a dúvida do grupo. E a dúvida dos grupos são dúvidas de todos. Não existem dúvidas que não sejam importantes, não existem dúvidas tolas. Sempre no sentido de estimular os alunos a essa comunicação. E tivemos, então,
essa disciplina como tema Biomol vai a Marte. O Senado Molecular foi inspirado do Senado Galáctico de Guerra nas Estrelas e acreditamos que outras dinâmicas possam ser estabelecidas a partir de produções cinematográficas ou para a televisão que possam, então, dialogar com a cultura dos alunos, para poder justamente fazer desse momento algo construtivo e interessante. Então, as aulas síncronas no Senado Molecular de 2 horas, gravadas na plataforma Meet, para que, eventualmente, alunos que não participaram desse momento síncrono pudessem assistir o vídeo e, assim, acompanhar corretamente a disciplina. Aqui temos um exemplo do Senado Molecular, como acontece na última questão do dentro do tempo, além de trazer informação sobre aspectos básicos da regulação da expressão genética dos biológicos. Esse conhecimento da regulação da expressão também permite investigar e propor soluções para outras questões, como doenças genéticas e aplicações biotecnológicas. Então, eu acho que essa é uma questão mais complexa, mas que eu acredito que tem várias coisas. Então, por gentileza, senadora Gabriela, muito bom. Essa questão também é brincadeira, porque ainda trouxe para mim meninas, regulação de doença genética, e acho que é uma coisa bem importante para a população em geral. Perfeito. Aí, então, para doença genética, uma aplicação biotecnológica, por exemplo, entender que o gene da insulina tem intro, se eu quiser fazer a insulina humana recombinante com as bactérias, eu tenho que fazer o quê, gente? Produzir o cDNA a partir do RNA mensageiro. Então, é legal isso, ver como o conhecimento da pesquisa básica não só permite a gente avançar, né, no difícil da ciência, do conhecimento, mas também essas aplicações têm o objetivo de melhorar a vida e promover soluções para a gente salvar o planeta, né? Só tem mas nós vamos chegar em Marte e a gente vai ver o que vai acontecer lá. Bom, no início de cada aula, eu colocava, então, um vídeo relacionado ao tema viagem espacial para poder trazer aquele início agradável da aula, 5 minutos inicial, quando os alunos entravam na sala de aula. E eu produzi o filme Biomol vai a Marte, integrando conceitos da disciplina, né, e procurando valorizar o esforço coletivo construtivo em momentos desafiadores. Seja avançar a disciplina, o semestre, para a construção de conhecimento, seja juntos ultrapassarmos os desafios da pandemia de Covid-19. Temos aqui o link do vídeo que está no YouTube, vocês podem ter acesso a ele pelo resumo do congresso. E, finalmente, eu gostaria de render minha homenagem a Paulo Freire, colocando uma frase dele, que eu acho linda: não se pode falar em educação sem amor. Paulo Freire, o patrono da educação no Brasil. Paulo Freire, que é festejado pelos 100 anos do seu nascimento. Viva Paulo Freire! Gente, aqui é para explicar, né, então, o Senado Molecular. Esse vídeo, esse aí específico, né, eu produzi ele para esse congresso que vai acontecer agora, daqui a umas 2 semanas, tá? Que é organizado pelo pessoal da licenciatura. Bom, aí também fizemos, e o ano passado nós vamos aproveitar esse ano, eu criei o Biomol News. Então, eu fiz 2 entrevistas e eu estou querendo fazer, eu gostaria de fazer mais 2 esse semestre, tá? Então, a primeira delas, que já está lá disponível para vocês assistirem, ela tem acho que 25 minutos, é com a professora Paula Carolei. A professora Paula Carolei o título da entrevista é Desafios do Ensino Remoto. Ela é professora da Unifesp, do curso TED, o curso de Design da Educação, que é o primeiro curso público de ensino à distância do Brasil. Ela é uma referência no Brasil em ensino remoto, ensino à distância, e também em gamificação do ensino, né? Então, nessa entrevista, vocês vão ver, ela vai desenvolver uma série de conceitos, porque ela participou de um monte de palestras que eu assisti quando eu estava
me inteirando de como eu ia agir como professor no ensino remoto, então aprendi muito com ela, e ela coloca muitos conceitos, né, essa questão dos desafios, que tem a ver com a maneira como a gente vai desenvolver a nossa UC. Tá? E também a entrevista com a doutora Marília Gaspar, que é minha amiga, ela está naquela foto lá em Paris, ela fez doutorado no mesmo instituto que eu, e ela tem trabalhado na linha de frente contra a Covid, no diagnóstico, tá, do SARS-CoV-2. Então, ela também concedeu uma entrevista muito interessante que vocês verão ali naquela semana, logo no começo também, na semana da aula de PCR. Bom, questão dos laboratórios, pessoal, não temos laboratório didático disponível porque estamos isolados socialmente, né, à distância, não podemos aglomerar. Então, como que a gente faz com as práticas? Aí, alternativas. Né? Primeiro, pessoal, vídeos de experimentação de bancada, que foram produzidos pela professora Ileana e pelo professor Rodrigo Tamura, com a ajuda dos monitores do ano passado. Então, os vídeos muito interessantes, bem legais, tá? São vídeos curtos, que eu vou colocando na medida que a matéria for entrando, mas, na verdade, é mais no começo, nas primeiras aulas, né? Então, com esses vídeos, vai dar uma ideia de como a gente procede esses experimentos no laboratório. Aí você vai falar, tudo bem, professor, mas estou vendo, não estou fazendo. Né? Mas já é uma maneira da gente perceber o ambiente do laboratório, tá certo? Lógico, nesse momento, nós não estamos lá manipulando, mas voltaremos para o presencial, tá certo? O que eu já ouço falar dos colegas é que, eventualmente, pode ser que sejam oferecidos cursos, por exemplo, de verão ou de inverno, voltados para a parte mais experimental mesmo, ou então na iniciação científica que vocês podem fazer, tá certo? Olha, eu gostei da Biomol, achei interessante, gostaria de executar esse tipo de manipulação que eu vi na aula no laboratório. Vai fazer uma iniciação científica, tá certo? E o professor Rodrigo Tamura, a gente apostando aqui, né, na gamificação, né, ele é extremamente criativo, e junto com a professora Miriam, gente, eles são um casal, tá certo? Miriam, tive que falar. Por quê? Porque eles criaram, gente, não é que eu não deveria falar, mas enfim, falei. Por quê? Porque eles criaram já um tempo atrás, quando eu tenho uma UC que chama Biologia Molecular 2, que ela é optativa, letiva, e eles criaram um jogo de tabuleiro de biologia molecular sobre sequenciamento de DNA, que é uma coisa muito interessante. Então, já tinha essa pegada da gamificação, né, que a gente queria trazer esse lado mais lúdico. Aí entrou a pandemia, a professora Paula Carolei, que vocês vão ver a entrevista, está trabalhando com escape room virtual, tá certo? E aí eu falei para o professor Rodrigo, Rodrigo, você não faz um escape room para a gente? E ele, uma criatividade, eu admiro demais, ele criou esse jogo, né, esse escape room que chama Escape da Pandemia. Né? Então, como que a biologia molecular nos ajuda a escapar da pandemia? Então, olha lá, você entra no jogo, isso aqui vai ser mais para o final do curso, né? Então, a gente tem aqui a visão da unidade Conforja da nossa Unifesp Diadema. Então, está aqui a central de aulas e está aqui a central de pesquisa, né? O Conforja de vidro, que a gente chama. Então, primeiramente, vamos assistir os vídeos, tá certo? Só que vocês já viram os vídeos antes, né? Logo, como eu falei, logo vocês verão. Então, posso rever ou não os vídeos. Como nós estamos na pandemia, então a gente não pode assistir esses vídeos dentro da sala de aula. Então, a gente vai assistir os vídeos aqui fora, ao ar livre. Inclusive, meio que um sonho meu que a gente começa a ter aulas assim, em ambientes fora da sala de aula. Já temos um certo indício disso, que já começamos a fazer. Então, vocês assistem os vídeos para se preparar para o game. Aí faz um formulário de questões, tá? Sobre diagnóstico molecular, tá? Você conseguir chegar a um diagnóstico, e agora você possui uma amostra do vírus. Vamos usar a Biomol para desenvolver a vacina? Aí você entra no escape room. Quando você entra no escape room, você é preso dentro do laboratório, tá certo? E você tem 60 minutos, né, 1 hora, para poder desenvolver uma vacina contra o SARS-CoV-2,
tá? E aí tem um monte de charada que você vai respondendo para poder encontrar uma senha para passar 3 níveis e conseguir escapar desse laboratório, né, e desenvolver a vacina em 1 hora. É bem interessante porque une, né, essa questão do conhecimento com essa coisa lúdica. Bom, outra coisa que a gente faz no laboratório do Biomol é isolar DNA e aí manipular ele basicamente. O que a gente faz no laboratório é cortar o DNA com enzima de restrição e também fazer PCR. Porém, pessoal, quando a gente fala de biologia molecular, de DNA, primeiro, a gente trabalha com volumes de reação muito pequenos, da ordem de microlitros. E envolve muita abstração, porque a gente não vê as entidades que a gente está fazendo. A gente tem um tubinho que está escrito DNA. Você vai lá, pipeta 2 microlitros e põe no tubinho. Aí você tem um tampão, pipeta 2 microlitros, tá certo? E faz aquela reação. E só no final é que você vai ter um resultado, tá certo? Um gel, alguma coisa para avaliar. Então, envolve um grau de abstração muito grande. Aí eu meio que percebendo isso nos alunos, né? Porque aí tem alguém que bloqueia, não é fácil mesmo, né? Eu falei, não, deu um estalo, eu falei, eu preciso criar um kit. Aí eu criei esse kit para manipulação de DNA com a mão. Então, o DNA aqui, ele está em papel, tá certo? E olha que legal, a gente fez isso aqui, foi em 2018, olha lá, com o professor Rodrigo, na Casa de Madeira. Foi uma experiência fantástica, os alunos fazendo a clonagem e tudo. Aí chegamos no remoto, eu falei, bom, e agora, né? O que eu vou fazer? Aí eu falei, não vou me conformar com isso. Aí eu desenvolvi o ateliê de clonagem. Então, o ateliê de clonagem, tá aqui, ó, remoto 20, mas vai ser 21 que nós vamos fazer. Ele consiste, gente, nessa figura, tá certo? Que cabe, então, é uma folha de A4 impressa, tesoura e durex, e um protocolo, para que vocês possam fazer engenharia genética, fazer o DNA recombinante, que é a base da biologia molecular, tá certo? Das manipulações. Então, isso aqui, vocês vão ter acesso a esse PDF, e aí eu já avanço agora, eu vou falar na época, eu vou fazer aí com vocês, tá certo? Que a gente gostaria que, pelo menos no dia que a gente for fazer, vai ter um dia dedicado a isso, pelo menos o senador ou a senadora do grupo abra a câmera e faça junto comigo aqui, a gente vai fazer, vou recortar, a gente vai fazer as construções, tá certo? Mas todo mundo tem que ter acesso. Então, eventualmente, qualquer um de vocês que tem alguma dificuldade de imprimir, olha, professor, não consigo imprimir, não tem problema, manda um e-mail para mim, professor, olha, não vou conseguir imprimir essa folha de A4 para poder fazer o Senado molecular, o ateliê de clonagem, mas eu gostaria. Vai fazer sim. Eu vou mandar um Sedex para sua casa com essa folha. Tá? Isso você só vai precisar da tesoura e do durex para fazer. Então, aí seguindo aqui esse protocolo, a gente vai fazer as construções e depois a gente faz uma digestão virtual e a gente corre o gel, tá certo? Ou seja, aquilo que a gente faria no laboratório, tá certo? A gente vai fazer aqui de uma outra forma. Tá? Bom, agora eu vou parar aqui só um pouquinho, antes de eu entrar na última parte da nossa aula aqui. Já está 8h22, vamos ver se eu ainda estou com... Opa, ainda tem gente aqui assistindo. Isso é bom. Tem alguma dúvida aí, pessoal? Alguma duvidinha? Tudo ok? Vou entrar, então, na última parte, tá certo? Ok, beleza, Ana. Vou entrar na última parte, que é para terminar mesmo, mas que é bem importante, porque isso tudo assim, gente, quando você é professor, o que acontece? Você fala assim, eu vou ensinar o DNA, tá certo? Antigamente, né, o que a pandemia fez com a gente, né? Poucos anos atrás parece que está muito longe, né? As aulas de Biomol, como envolve bastante conteúdo mesmo, né, o que é? Você tem que falar muito na aula. E no caso do noturno, do grupo... outra coisa que eu preciso falar para vocês. Vocês, o noturno, têm essa característica de que muitos de vocês trabalham. Então, qualquer
informação, qualquer detalhe que vocês possam trazer para a gente é muito útil, tá certo? Olha, eu faço isso no meu estágio, eu uso isso, tá certo? Quanto mais a gente puder fazer, eu vou falar 1000 vezes isso, contextualizar esse conhecimento, para a gente é sempre mais enriquece a nossa bagagem, né? Do que você pegar simplesmente um conceito, tá certo? E saber que o DNA vira para a direita ou para a esquerda, tá certo? Então, quanto mais a gente puder enriquecer isso, acho que fica mais. A gente sai, acaba o semestre e você leva aquilo junto com você, tá? Então, eu vou compartilhar de novo aqui a tela. Vamos lá, novamente, apresentar. Aqui. Tá entrando, ok. Tá. Então, aqui, eu coloco, né, esse questionamento. O que é a biologia molecular? Né, o que é a engenharia genética? E, durante um tempo, isso é engraçado, Miriam, durante um bom tempo, eu falava assim, eu pensava, falava, bom, os alunos, quando chegam na Biomol, eles já tiveram biologia celular, bioquímica, que tem a bioquímica estrutural, biologia molecular, bioquímica, genética, tá certo? Então, a Biomol é apenas uma continuação disso tudo, tá certo? Eu assumia isso para mim e falava, bom, beleza, né? Aí, um dia, eu comentei isso, por acaso, com uma aluna, falei, professor, não é, viu? Eu falei, como não é assim? Ele falou, não, professor, é muita novidade para a gente. A Biomol traz muita novidade. E essa questão da abstração, né? De você trabalhar com uma entidade, o DNA, que é muito pequena, você está no universo molecular, né? Então, aí eu falei, bom, então vamos primeiro nessa coisa do DNA, de manipular, de fazer um modelo em papel e tudo, e trabalhar com as analogias, tá certo? Não é simplificar, é desmistificar, tá certo? Então, quando a gente fala da biologia molecular no DNA, a informação que está contida no DNA, tá certo? E que depois ela vai ser decodificada em outras coisas, tá certo? Vamos imaginar o DNA como um projeto, tá certo? Um projeto de engenharia, tá? No caso ali, engenharia molecular, que foi, enfim, produto da evolução, né? Da evolução da vida no nosso planeta, né? Então, se a gente imaginar o DNA, né? O DNA tem lá os genes, as regiões que codificam, que não codificam, a gente vai ter uma aula para falar disso, mas ele funciona, porque o que é necessário para poder ter uma expressão, um efeito do que está codificado ali dentro, está no projeto. Aí, quando a gente olha aqui essa figura, o que nós vemos? O projeto de um caminhão, tá certo? Aqui no caso tem aqui, ó, um caminhão, né, o projeto da série R, Scania R, tá? Então, uma coisa aqui desse modelo ainda, né? Projeto de engenharia mecânica. E a gente pode imaginar, então, esse projeto como o DNA, tá certo? Aqui tem as características, né? Quais são as peças, como elas se relacionam, para que você tenha um caminhão funcional, tá certo? E se a gente for olhar esses dois caminhões aqui, olha, essas duas entidades, os dois correspondem a um caminhão da série Scania R, tá certo? Eles são idênticos? Não, idênticos eles não são, porque a gente olha aqui, olha, fenotipicamente eles têm diferenças, mas as diferenças são sutis, porque a mecânica deles é idêntica, tá certo? O que muda neles aqui são mudanças discretas, que os torna, lógico, você olha um, você já vê que ele tem uma diferença ali, só de olhar, tá certo? Mas eles dois, né, são em grande parte, tá, idênticos, tá? Então, se a gente for imaginar aqui, é uma diferença fenotípica, e aqui no DNA a gente teria como se fosse o genótipo, tá certo? Se a gente for pensar o DNA também é um projeto, tá certo? Tá ali o DNA. E eu comecei a pensar também, falar, como que eu vou... Porque aí, gente, entra a maneira da gente dialogar, não só aqui do professor com o aluno, que eventualmente, eu já peguei, isso é fácil, mas para alguém que, sabe, alguém fala, mas espera, não estou entendendo, você vai pela analogia, se torna mais palatável, dá para...
entender o espírito da coisa. E isso também é a base da divulgação científica, tá certo? Vamos supor, vocês como... eu sei que a turma tem variada, tem gente da bio também, eventualmente tem gente da licenciatura, mas aqui é uma turma da farmácia. Vocês têm um estágio de atenção farmacêutica para fazer na formação de vocês, tá certo? Se você chegar para um paciente lá, alguém que vem na farmácia, que pede um remédio, pede uma explicação, e você começa a dar uma aula, como você viu na faculdade, a pessoa não vai entender nada, tá certo? Então você tem que buscar um diálogo que traga alguma memória ou uma história cultural da pessoa para que você estabeleça esse diálogo, tá certo? Então, nesse caso aqui, a gente pode imaginar o DNA, eu fiz essa analogia outro dia, achei que funciona, o DNA como um livro de receita, tá certo? Então, eu tenho lá um livro com várias receitas, tá certo? É o genoma, tá certo? Ah, mas espera aí, olha, tem uma receita aqui em especial que eu quero elaborar. É aquele gene que vai funcionar naquele momento no organismo. Então, eu abro o livro, faço as minhas anotações no papel, tá certo? O que é isso aqui, gente? É o RNA mensageiro, tá certo? É a mensagem daquela receita que está num livro cheio de receitas, tá certo? Aí eu levo aquilo para a cozinha, e lá vai ter ou eu, o cozinheiro, quem seja, para poder fazer o quê, gente? Para poder cozinhar o prato. E isso, na célula, acontece lá no ribossomo, tá certo? Então, você vê, por analogia, a gente consegue trazer uma possibilidade de diálogo que, às vezes, isso permite a gente aprofundar o assunto. Então, estamos olhando aqui o nosso caminhão, tá certo? O que a gente pode estudar se a gente for pensar no DNA, tá certo? Se a gente pegar aqui o projeto do DNA, e a gente vai ter uma aula que mostra como que a gente consegue ler a sequência do DNA, né, a sequência de bases do DNA, através dessa sequência de bases, eu consigo investigar, então, o que é comum e o que é diferente entre esses dois caminhões, entre essas duas células, entre esses dois organismos, tá certo? Então, eu posso, na verdade, estabelecer relações aqui, primeiro, a taxonomia, tá certo? Eu vou olhar esse projeto aqui e eu vou pegar e vou falar, olha, eu vou fazer a taxonomia aqui desse projeto. Olha aqui, olha, esse caminhão, ele corresponde à série Scania R, tá? Essa é a taxonomia desse caminhão. Que maravilha, mas agora eu quero estudar esse caminhão junto com todos os outros tipos de veículos automotores, tá certo? Desde do Fusquinha, Ferrari, todos os tipos, todos os caminhões, tá certo? E aí, no caso do DNA, a gente vai trabalhar uma análise dessas sequências para fazer um estudo, então, filogenético, tá certo? Para a gente poder, então, classificar todos essas entidades, tá? Que sejam organismos, ou células, ou veículos automotores, tá? Em função dessas similaridades que eles têm. Outra coisa, eu tenho aqui 2 caminhões, tá certo? Então, eles saíram da fábrica, eles têm a mesma mecânica, tem aqui essas diferenças fenotípicas, mas basicamente a mesma mecânica. E aí, cada um vai cumprir o seu destino, tá certo? Vai trilhar as suas estradas. Um deles vai trilhar por estradas melhores, tá certo? E o outro vai desbravar o Brasil profundo, estradas esburacadas e tudo mais. O que acontece, gente? Com o tempo de uso, vai dar defeito, vai ter que levar no mecânico, tá certo? Porque vai dar um problema. Possivelmente, a gente não sabe, aquele que teve um uso mais robusto, a menos que tenha um problema lá na fabricação, e aí entra o recall, tá certo? Então, o recall pode ser um problema direto ali no projeto. E a gente pode imaginar o quê, gente? Uma mutação herdada, que pode levar a uma doença. Mas vamos deixar isso de lado. Aqui vamos pensar numa mutação somática que foi gerada pelo uso, tá certo? Então, chega lá no mecânico, o mecânico, o que ele vai fazer? Ele vai investigar, olha, tá ouvindo esse barulho, ele tem evidências. Aí ele pode utilizar, então, dentro da mecânica dele, né, e no caso do DNA, marcadores moleculares para a gente poder
tentar encontrar de onde vem aquele defeito, tá certo? E através disso elaborar diagnóstico, tá certo? Prognóstico e eventualmente o tratamento. Olha, encontrei que é esse pistão aqui que está, né? Vamos trocar, tá certo? Vamos fazer essa cirurgia, tirar esse tumor e tratar e fazer a quimioterapia, tá certo? Ou então eu vou fazer uma engenharia no sentido de adaptar esse caminhão. Olha, um aqui está levando carga, mas o outro eu fiz aqui uma unidade de tratamento, como se fosse um mini hospital, para poder chegar em unidades, em locais remotos para atender a população, tá certo? Então, nesse caso, eu já estou adaptando todo esse projeto para um uso tecnológico, ou no caso, a gente falando de organismos vivos, biotecnológicos, tá certo, pessoal? Então, tudo isso que a gente fala não estou falando nenhuma novidade para vocês, mas muitos desses são os fundamentos da biologia molecular que a gente vai estar falando de agora até o final do curso. Quando vocês chegarem lá com a professora Miriam e ela falar da terapia gênica, tá certo? Vocês vão lembrar disso que a gente falou aqui na primeira aula. Isso que eu acho legal também desse curso de Biomol, porque independente de gostar ou não gostar, porque gostar ou não gostar é aquela coisa, né, gente? É um gosto. Todo mundo pode gostar ou não gostar, mas como é algo familiar para a gente, porque fala para a gente, né, de fazer um teste, de fazer um exame, de comer uma batatinha transgênica, a Biomol, ela envolve a nossa vida, tá? Então, de alguma maneira, você vai se identificar com aquilo. Então, vamos supor, né, tem o projeto lá que está no DNA, tá certo? Vou expressar agora as características para montar o caminhão. Então, as peças, olha aqui, as peças produzidas lá, por exemplo, no ribossomo. E eu tenho as ferramentas para montar esse caminhão. Agora, se eu não tiver o projeto para saber que peça é ligada a que peça, e eu sair montando ao acaso, o que vai acontecer, gente? Eu vou montar algo que é disfuncional, que não vai ter função nenhuma. Olha aqui, ainda vai sobrar peça. Tá certo? Então, se eu for por erro e acerto, eu posso passar a história da humanidade ligando pecinha com pecinha, que eu não vou conseguir gerar um caminhão que funcione. Eu tenho que ter o projeto indicando. E o DNA faz isso para a gente. Tá certo? Então, eu tenho o projeto, tenho as peças, tá certo? E as ferramentas que também são codificadas no DNA, e tem as enzimas, vão permitir a montagem. Olha que bonitinho, ó, meu xodó esse caminhão. O caminhãozinho aqui funcional, tá certo? Beleza, consegui montar. Mas e aí, gente? Eu quero estudar melhor, eu quero entender em mais detalhes, tá certo? O cientista é isso, né? A curiosidade científica, a gente quer saber mais detalhes. Por que é esse coisinho aqui? Para que serve? Então, como que a gente faz isso no laboratório? Olha lá, eu posso pegar aqui, a partir do projeto, e falar, eu vou tirar essa peça aqui, ó, tá vendo? Eu quero saber se ela vai alterar alguma função do meu caminhão, tá certo? E, de repente, eu desligo, eu tiro essa peça, eu vou fazer uma mutação, tá certo? Vamos imaginar o DNA. Eu vou mutagenizar, vou desligar um gene, tá? Funcional, e pronto. Ele vai ser montado, ele gera um caminhão, falou, opa, maravilha. Mas o que mudou alguma coisa? O caminhão continua rodando, ele continua rolo compressor, mas, olha lá, ele não tem mais caçamba, ele não consegue mais carregar nada na caçamba. Ah, mas então, aquela peça que eu mexi lá no projeto corresponde à informação para fazer a caçamba. Tá certo? Então, muito da ciência que foi desenvolvida até hoje funcionou dessa maneira, tá certo? Da gente indo lá, desligando alguma coisa ou aumentando a expressão daquele gene para poder investigar as alterações que vai levar isso no produto final, lá na célula, lá no organismo, e com isso a gente vai entendendo melhor os sistemas biológicos, tá? Então, isso também é interessante. O dogma central da biologia molecular, né, que a gente falou, então, o DNA armazena as informações, o nosso livro de receita, né, o RNA mensageiro, tá, que é a anotação da receita que a gente quer fazer, tá certo? E a tradução
na proteína que vai exercer as funções celulares, tá? É o nosso prato. E aqui, aquilo que eu falei para vocês, há 20 anos atrás, um pouco mais, a percepção do grande público do que é o DNA, é a molécula da vida, tá certo? Eu sou filho do meu pai e da minha mãe, tá certo? Tenho características dos dois, isso está no DNA. E existem métodos moleculares, que eventualmente eu não faço a menor ideia do que é, mas que permitem me dar com 99,9% ou 999%, tá certo? De que, de fato, meu pai e minha mãe são meus genitores, tá certo? Hoje em dia, o que a gente tem? O RNA mensageiro, tá certo? A vacina de RNA mensageiro. Tá? E hoje, essa semana, saiu o Prêmio Nobel de Medicina, né? E já começou a se falar. Tipo assim, mas alguém já começou a esperar que pudesse ser a vacina de RNA, tá certo? Que fosse agraciar as pessoas que desenvolveram essa tecnologia, tá certo? Por quê? Porque é uma tecnologia que, se a gente for pensar, poderia ser até óbvia, né? Você fala, olha, vou colocar o RNA mensageiro lá do antígeno e ele vai expressar e vai imunizar. Só que haviam dificuldades técnicas e ainda de conhecimento que tornava isso uma abstração ainda, não se sabia que se poderia funcionar um dia ou não, tá certo? E revolucionou aí nesse momento, né, a imunologia, o combate à Covid, tá certo? Então isso tudo, pessoal, é esse Netflix que a gente vê, mas no qual a gente é agente, nós participamos dele, tá certo? Então somos agentes desse mundo, e nós transformamos o mundo, tá? Então o objetivo nosso aqui na Biomol é que a gente chegue no final do semestre, é o que eu falo, vocês podem começar o semestre com, sabe, aquelas carteirinhas de colocar cartão de crédito, eu quero que vocês saiam com aquelas 2 bagagens enormes no final do curso, tá? Levando todo esse conhecimento. E aqui, finalmente, essa reflexão, né? Nós podemos robotizar células de organismos vivos, as linhas de produção mecânica, né? Olha aqui o nosso caminhãozinho, um carro de passeio, entram aqui numa fábrica, tá? Robôs fazem isso, né? Seguindo o projeto, tá certo? Mas e a célula? Será que a gente pode fazer isso? Gente, é uma coisa fantástica, né? A biologia molecular. Porque a gente pode fazer isso. A partir de um projeto, a gente criar uma célula, criar um ser vivo com as características desejadas. Aqui no caso, né, a gente tem essa célula aqui, uma célula, vamos supor que é eucariota, tá certo? Tem aqui o núcleo, e ela está expressando aqui uma proteína de uma alga marinha, tá certo? Que ela floresce quando incide um laser, tá? Então, isso aqui foi projetado para isso. Porém, isso é muito lindo, é muito poderoso, mas envolve questões éticas muito sérias, tá certo? Nós estamos vivendo num momento absolutamente espantoso, tá certo? Onde limites éticos, estou falando do Brasil, tá? Foram ultrapassados de uma maneira sem precedentes, tá? Então, assim, na biologia molecular também, tá certo? A gente vai falar no final do bebê projetado, tá certo? Então, esses limites éticos, eles têm que ser observados e eles têm que constituir barreiras, tá certo? Existem limites que não devem ser transpostos, definitivamente. Bom, para finalizar, falar que a biologia molecular é uma ciência multidisciplinar, tá certo? Então, ela faz interface com várias outras ciências e disciplinas, e uma coisa legal que a gente vai poder fazer também esse ano, porque eu vou já fechar aqui, porque aqui já acabou, então eu quero ver vocês aí, é que a Biomol, gente, o ano passado, só para vocês terem uma ideia, nós tivemos 12 semanas de aula. Por quê? Porque o curso começou um mês antes, né, do que agora, a gente teve o recesso de fim de ano, nós tivemos carnaval, né? Então, com isso, cortou. Ai, meu Deus, que fofa, Helena. Helena. E esse ano nós temos 15 semanas, então deu uma certa folga. Então, a gente vai ter uma iniciação à bioinformática, tá certo? Com a professora Miriam, eu também vou estar junto, tá? Que é enfim, é uma parte importante, cada vez mais
a bioinformática é necessária para poder trabalhar a quantidade colossal de informação que é gerada com metodologias muito performáticas da Biomol, tá? Então, nós vamos ter também essa iniciação um pouquinho da bioinformática que a gente não conseguiu fazer aí nos últimos anos. Bom, estamos aqui 20h44. Miriam, você quer falar alguma coisa? Eu não paro de falar, gente. Ai, Não, tá tudo bem. Essa aqui é a participante especial, que de vez em quando vai aparecer aqui, porque como mãe, então no home office é isso, né? Os filhos fazem parte do trabalho junto. Então, estamos aqui. Com certeza. Gente, detalhe, ela já participou da aula, a Helena, quando estava na barriga. A Miriam uma vez veio numa aula final, foi no último ano de presencial, né? E agora está aqui, nosso participante. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Foi nos seminários do curso, né? Foi nos seminários, foi nos seminários. Alguma dúvida, alguma colocação? Dependemos muito de vocês, viu, pessoal, de trazer a experiência, os questionamentos, as dúvidas, tá? A Biomol tem essa coisa de que ela está em todo lugar, gente, todo lugar. Você sai daqui e fala, vou comer um nugget ali, você já está comendo um transgênico. Né? Se eu vou fazer um exame de laboratório, os insumos é tudo produzido por Biomol. Né? Então, ela permeia a nossa vida. Tudo bem? Tudo bem, professor. E queria agradecer pela aula de hoje, foi muito boa. Espero que o semestre seja bem tranquilo também. Esperamos, né? Então, aí para a semana que vem, pessoal, tem os 2 vídeos lá do assíncrono. O que eu ia falar para vocês, isso é importante. Olhem o vídeo, assim, você vai olhar lá e falar, mas tem 36 minutos, ultrapassou os 36. Gente, procure não estressar. O que eu ia dizer é o seguinte, às vezes você pode aumentar a velocidade para ver. O importante é assim, o que eu peguei, eu assisti, o que ficou de dúvida? Sempre anota as dúvidas para trazer para a gente. Outra coisa, essa questão do Senado molecular, que eu falei, a dúvida de um é dúvida do grupo, a dúvida do grupo é dúvida de todos. Por quê? Porque tem pessoas que, às vezes, não tem, sabe, eu não quero colocar uma questão, não estou me sentindo à vontade para abrir a câmera e falar, ou colocar uma questão no chat, tá certo? Fala para o senador molecular. O seu senador do seu grupo que vai estar no síncronos, fala, olha, eu estou com essa dúvida, você coloca ela lá, tá certo? Ou então, na hora que você está, na hora do síncrono, me surgiu essa dúvida, manda para ele pelo WhatsApp. Aqui, ó, os vídeos da semana 1. Não, então, não tem vídeo na semana 1. O único vídeo que vai ter da semana 1 é esse, que a hora que acabar aqui, amanhã cedo eu já vou postar ele, né? O encontro síncrono. Na semana 2, vocês vão encontrar 2 vídeos, tá? Que já foram gravados o ano passado, com o que seria, então, a matéria, tá? Que a gente vai começar, que é a história da biologia molecular, né? Como que se descobriu que o DNA era a molécula da vida e isolamento de DNA. Tá certo, pessoal? Pode ser uma pessoa... Não, pode ter mais. Isso é importante. Ótima questionamento. Pode ter só uma pessoa por grupo no 5? Não, pessoal, pode ter mais. Pode ser mais 1 ou 2 senadores. Chega lá na hora, eu vou sortear o numerinho aqui, ó. Gente, ó, cadê? Aqui, ó. Porque assim, no começo da aula, a gente fala para o monitor, fala, monitor, pega para a gente, por favor, quem são os senadores dos grupos. Aí, eventualmente, você vai falar, ó, meu grupo é fulano de tal, mas na hora, se você quer falar, ou se quiser ter mais de um senador, é só falar. Aí eu venho e falo, olha, grupo 6, tá certo? Aí vai falar. Essa é uma coisa. Outra coisa, qual o problema que surgiu? Isso é importante, pessoal, porque eu já vou avisar o que aconteceu ano passado. Aconteceu do tipo, um grupo que tinha, sei lá, 5 pessoas, e aí um dia veio a aluna falar comigo, ela falou, professor, eu estou com um problema. Eu falei, qual é o problema?
só tem 2 pessoas que estão comprometidas com o grupo, tá certo? As outras pessoas não estão aparecendo e está ficando tudo para a gente, porque a hora que você... Por isso que eu faço o sorteio. Por que é o sorteio, pessoal? Primeira coisa, isso aqui eu aprendi com vocês, tá certo? Porque eu compro rifa e depois vem lá, rifa para Scud, tá certo? Aí vocês colocam lá, olha, vai ter o sorteio no Instagram. E aí você vê o vídeo lá, sorteando ao vivo. Falei, pô, isso é uma dinâmica que os alunos já fazem. Agora, aquela história também, né? O ano passado, eu falava, gente, vamos começar o cenário molecular. Aí, uma vez ela falou, opa, vai começar o bingo. Aí eu falei, pelo amor de Deus, não fala isso, menino. Se o hater fica sabendo, vai falar que eu estou fazendo bingo na aula. Então, pode falar? É bingo molecular. Por quê? Porque é uma roleta de sorteio, né? Que a gente vai sortear os grupos para poder fazer este diálogo. E não é assim, eu vou acertar ou vou errar. Eu vou puxar a discussão. De repente, eu faço uma questão que alguém de outro grupo quer complementar. Tá certo? Então, nesse ponto, é ficar bem à vontade. Só pode ter mais de um do grupo? Não, pode ter, ok. Ok, tudo perfeito. Eu acho que eu falei tudo. Deixa eu ver aqui se eu consegui falar tudo. Falei. Eu ainda estou meio zuretado do resfriado, mas estou bem. Miriam, tem alguma coisa que você gostaria de falar? Eu acho que se vocês tiverem outras dúvidas também, no geral, de carreira acadêmica, iniciação científica, como que faz para entrar em pós. Eu sei que não é todo mundo que tem interesse em continuar na parte acadêmica, né? Porque tem a parte de ir para a indústria também. Se vocês quiserem mandar perguntas, a gente responde. Eu acho que se eu pudesse dar uma dica era invistam em inglês para qualquer área que você for, se for acadêmica ou não, porque faz muita diferença no seu currículo saber bem inglês, até para você crescer profissionalmente mesmo, tá? Mas estamos aí abertos ao que vocês precisarem conversar. Hoje eu vi que o pessoal, a monitoria, né? Eles estão criando uma interface, criaram uma interface para as dúvidas. Eu vi isso hoje, mas você viu isso, Bianca? A gente já criou, eu vou mandar um texto depois no grupo do WhatsApp explicando tudo certinho. A gente decidiu que ao final de cada aula, né, cada aula da semana, a gente vai lançar um formulário para vocês, e aí vocês podem colocar suas dúvidas lá referente à aula que vocês tiveram, para na próxima aula o professor responder. A gente vai selecionar as dúvidas que mais repetem, e aí vocês podem colocar lá de forma anônima, ninguém precisa se expor, e aí o professor ou a professora, né, o professor que estiver dando aula naquela semana, vai explicar, tá bom? Pessoal, então eu vou parar de gravar a nossa aula e interromper a gravação.